corpo marcado. Morte da Yakuza. Por séculos, subculturas descendentes de guerreiros antigos para fora da lei tiveram que se organizar em torno de símbolos pintados em suas peles. 80 mil membros. A Yakuza é o maior sindicato do crime no mundo. Dizem que não existe campo de negócios que a Yakuza não esteja envolvida no Japão. Eles infectaram todos os aspectos da sociedade japonesa, tanto ilegal como legal. Desde grandes executivos a astros de cinema, animadores, cantores, na verdade controlam a versão japonesa de Hollywood. É como uma volta à América dos anos 50. Como a máfia italiana, os que são escolhidos se comprometem completamente, fazendo um juramento de honra. É como entregar a vida ao diabo. Nenhum grupo criminoso no mundo é mais identificado com tatuagens como a Yakuza. A marca registrada deles é o corpo todo coberto de tinta. Quando os japoneses veem tatuagens, pensam em Yakuza. Yakuza igual pessoas tatuadas. Osaka, o centro comercial do Japão. Aqui nada se faz sem a Yakuza. Isto é um dragão. Dragões há muito tempo significam sucesso. Horizen tatuou a Yakuza. Para ter o corpo tatuado, você precisa de resistência. Machuca e você sangra e não há retorno. Horizen cresceu à parte do submundo do crime. Eu nunca vi meu pai diferente porque ele era da Yakuza. Ele era meu pai e era isso que importava para mim. Quando Horizen tinha 12 anos, seu pai morreu em um horrível acidente de carro. Como eu era o filho mais velho, eu me tornei o chefe da casa. Comecei a trabalhar e fiz o melhor para levar dinheiro para minha família. Eventualmente, ele ficou atraído pela Yakuza. Teve um homem que me ajudou muito, e ele era da Yakuza. Eu comecei a andar com ele. Comecei a ajudá-lo e nos tornamos íntimos. Por ele, eu me juntei à organização. E este foi o começo. Horizen aprendeu rápido o que era ser membro da Yakuza. Não posso falar pelos outros, mas eu usei a violência. Nós íamos para pachinko e lugares que jogam tabuleiro para coletar dinheiro. Era o nosso trabalho. O corpo de Horizen foi coberto de tinta. Talvez só um entre 100 chegasse ao ponto de tatuar atrás dos joelhos. A área atrás dos joelhos é um emaranhado de nervos sensíveis, ou seja, é um dos lugares mais doloridos para se tatuar. Isto é um tigre. Isto é um dragão. Isto é um fudomio. Você pode ver o fogo ao redor dele. Fudomio literalmente significa o imutável. Este é o guardião dos tesouros budistas. E também um espírito bravo que destrói coisas do mal, obstáculos e qualquer coisa no seu caminho. Um tipo de divindade vingativa. E essa ferocidade, claro, apela para a Yakuza. Este é o modo tradicional que as tatuagens devem estar. Assim que estão no seu corpo, estão vivas. Como tatuador, Horizen tem um relacionamento único com os homens que ele tatua. A Yakuza geralmente permite ao artista a escolha dos desenhos que vão decorar permanentemente o corpo deles. Eles gastam muitas horas para terem o corpo coberto. Se você é um tatuador artista, é praticamente certo que você se filie a uma gangue. Do contrário, você sofre consequências.
Akihito Ikeuchi juntou-se à família quando tinha 18 anos. Ele foi até Horizen quando chegou a hora de cobrir seu corpo. As tatuagens de Ikeuchi o marcam como sendo da Yakuza. Ele deixou uma faixa sem adornos no meio. O meu estilo é Munewari. Como as tatuagens são tabu no Japão, geralmente ficam escondidas. A pele limpa no meio do peito do homem marcado permite disfarçar quando ele está com o tradicional kimono. Também há uma função prática. Dessa maneira, você tem uma área para suar. Se não deixar uma área para a pele respirar, isso é muito, muito ruim para o fígado. Como a maioria, Ikeuchi começou de baixo na hierarquia da gangue. Quando você decide se juntar à Yakuza, você se torna como um soldado no exército. Você passa por um ritual japonês que é de troca de xícaras de sake com o chefe. Então ele diz, de agora em diante, sou seu pai, e você é meu filho. Existem 22 grandes grupos de Yakuza, cada um com uma estrutura organizada e regimentada. Os grupos de Yakuza são estruturados como uma família. Bem no topo nós temos o Oyabun. Um Oyabun significa a figura paterna. E cada um abaixo do Oyabun faz um juramento de lealdade a ele, e eles se tornam seu Kobun. Basicamente seus filhos. E dentro dos Kobun vão existir irmãos mais velhos e irmãos caçulas. Presidente da empresa no topo, vice-presidente, diretor, depois gerente. Há milhões de homens, e os homens embaixo nunca verão o sol. O jovem Ikeuchi se frustrou rapidamente com a ordem rigorosa. Não é permitido responder para um soldado. Quando eles te pedem para ir pegar cigarros, você tem que ir e pegar. Nos jogos de tabuleiro, eu tinha que despejar o chá. Eu tinha de trocar os cinzeiros nos jogos de carta. Minha ideia de Yakuza era de um cara que andava se gabando pelas ruas com garotas em seus braços. Mas eu apenas segurava chá e surrava aos outros. Ninguém me mandou fazer tatuagens. No começo, quando eu olhava para as pessoas tatuadas, eu queria ter mais que elas. Basicamente, eu queria me aparentar melhor que os outros, tendo mais tatuagens. O tradicional método japonês de tatuagem é chamado de tebori. Este estilo leva anos para completar. Feito à mão com agulha de aço enrolada na ponta de um bambu, um processo doloroso e bem lento. Você é gravado com agulhas. Não importa em que parte do corpo se faz, para ser honesto, você sente dor. Eventualmente é como uma competição para ver o quanto você aguenta. Ikeuchi quer que suas tatuagens sejam feitas no velho estilo, usando mais vermelho e preto. O vermelho é tradicionalmente feito com a mistura de sulfato de ferro e vitriolo verde, ambos tóxicos. Isso significa que somente áreas pequenas podem ser tatuadas antes da pessoa sentir fraqueza e febre. Ikeuchi tem 2 tigres em seu peito. O emblema do samurai. O tigre é altamente admirado pela Yakuza. O tigre é um dos animais mais ferozes de todos. E a Yakuza, é claro, se orgulha de ser intensamente violenta, feroz e implacável. Os japoneses acreditam que todas as imagens no corpo devem estar em equilíbrio e harmonia. Desenhos geralmente incluem imagens espelho. Colocando em outra perspectiva, tudo que tem na frente tem também atrás. A maioria dos desenhos vem em par. O tigre e o dragão, um complementa o outro. No Japão, nós temos um antigo conceito de desenho chamado Dugo, ou tigres e dragões. Esse é o tigre. Esse é o dragão. Eles formam o Dugo. O tigre afasta demônios e doenças, enquanto o dragão atrai boa sorte. Dragões também são considerados terríveis e extremamente poderosos, o mesmo que a Yakuza se considera. O trabalho completo de arte leva a assinatura de Horizen.
Hoje em dia, Horizen faz sua assinatura bem maior que esta. A assinatura também é símbolo de status. Se o artista da tatuagem é famoso, é sinal que você tem dinheiro. Por isso que o artista faz, não só porque o artista quer que as pessoas saibam que foi seu trabalho, mas a Yakuza quer passar para as pessoas a seguinte mensagem: olha, eu tenho o melhor artista de tatuagem me tatuando. O mestre tatuador Horizen juntou-se à Yakuza quando tinha 20 anos e rapidamente se tornou o líder de sua gangue. Ele se casou, começou uma família e se tornou tatuador. Mas sua vida na Yakuza e seu trabalho como artista entraram em conflito. Eu sabia que não poderia ser da Yakuza e tatuador. Se eu fosse da Yakuza, eu tinha que cumprir meus deveres como membro. Mas uma vez dentro, não é fácil sair. Uma vez que se faz o juramento para a gangue, o único modo de sair é cortando seus dedos. Corpo Marcado está decodificando as tatuagens da Yakuza. As imagens codificadas revelam os segredos dessa violenta organização criminal familiar. Yakuza literalmente significa perdedor ou perdendo a mão. O nome da gangue vem da pior mão no jogo de cartas japonês Hanafuda. 8, 9 e 3. Ou Yakuza. Os vestígios da ordem da Yakuza remetem aos Machiyoku, do século 17, ou servos da cidade, que protegiam seus vilarejos das forças invasoras. Esta imagem, estilo Robin Hood, ainda tem apelo com os japoneses. A Yakuza gosta de dizer sobre eles mesmos que eles são Ninkyu Dantai, um grupo cavalheiresco. E a frase que usam geralmente é: combatemos os fortes e ajudamos os fracos. A Yakuza era feita de dois grupos: Tekiya, ou mercadores de rua, e Bakuto, apostadores. Quando falamos da Yakuza moderna, na realidade estamos falando sobre os Bakutos, apostadores. E por apostarem há muito, saíram ramificações, fazendo extorsões, corporações que exploram e chantagem. A Yakuza moderna começou depois da Segunda Guerra Mundial como negociantes do mercado negro. O maior grupo, o Yamaguchi Gumi, são essencialmente de estivadores em Kobe, que expandiram para a expedição e controle das docas para vender coisas ilegais, vendas no mercado negro e vendas de drogas. Eu fazia a coleta de pagamentos e cobrava juros das pessoas. Salões de pachinko, por exemplo, teriam que pagar por proteção. A Yakuza exige lealdade e a tatuagem se tornou a maior prova de dedicação. Se você tinha uma tatuagem, você era da Yakuza. Se não tinha, era cidadão respeitável. E deveria cobrir o corpo todo. Segunda pele. A Yakuza usa tatuagem para mostrar resistência. O ato da tatuagem em si tem significado e também o quanto do corpo é coberto. E quantas horas você passou fazendo. Um Yakuza tira a camisa e você vê esse corpo todo coberto de tatuagens e diz: nossa, esse é um cara que ficou horas fazendo, horas de dor. Isso é assustador. A Yakuza sempre carregou esta estigma e fez disso sua marca de orgulho. Os primeiros criminosos tatuados no Japão datam de 1600. Já no século XVIII, um sistema complexo de marcas era usado para identificar criminosos, identificar seus crimes e o número de condenações. Alguns criminosos tinham que tatuar o personagem de um cachorro na testa, o que no período significava criminoso. Logo, a tatuagem começou a mudar, ao invés de criar uma marca para uma escolha distinta de estilo. Apesar da associação com o crime, bombeiros começaram a se marcar. Eles acreditavam que tatuando um dragão ficariam protegidos do fogo. Mas os criminosos continuavam se tatuando. E em 1789 foi estabelecida uma lei proibindo tatuagens por todo o Japão. A arte só se tornou legal novamente em 1948, quando o general MacArthur liberou leis japonesas depois da vitória dos aliados. Era muito comum ver soldados com algum tipo de tatuagem.
Então realmente se tornou parte da cultura depois da Segunda Guerra Mundial. Isso é um crisântemo. No Japão, crisântemos são colocados nos caixões em funerais. Horishla é um ex-presidiário. Suas tatuagens são para proteção. Se eu fosse morto nas montanhas ou morresse como um cão sozinho, onde ninguém me mandaria flores, eu estaria preparado, já que tenho um crisântemo no meu corpo. Crisântemos simbolizam persistência e determinação. Horishla vive sua vida como ele bem entende, na marginalidade da sociedade japonesa. Quando eu estava no ensino fundamental e ensino médio, o punk chegou ao Japão. Eu usava o cabelo estilo moicano e tinha um alfinete de segurança passando pelo meu rosto. Creio que era um garoto esquisito. Horishla tornou-se um alvo e carregava um canivete para se defender. Eu costumava brigar muito, então a polícia me prendeu muitas vezes. E toda vez que eu ia para a cadeia, fazia novos amigos da Yakuza. O que assusta na Yakuza é a união deles. Individualmente podem não ser tão fortes, mas quando formam um time, eles são capazes de sacrificar a própria vida. Se você subestimá-los, as coisas ficam assustadoras. 1988. Horishla e um amigo no estilo moicano desciam a rua quando um grupo de homens se aproximou deles. Um atingiu meu amigo na cabeça e aquilo era inaceitável para mim. Eu disse, espere um minuto, e me voltei contra ele. Eram 3 contra 1. Horishla atacou o cara que atacou seu amigo. Comecei a surrá-lo sem dó quando alguém me atacou por trás e disse que se eu batesse mais, eu morreria. Então pensei, eles vão me matar. O que vou fazer? Então coloquei a mão no bolso e achei o canivete. Então o atingi com o canivete. Coloquei as soqueiras e perfurei o Yakuza. E quando acertei ele com minhas botas, esmaguei seus olhos. Ele foi preso e condenado por tentativa de homicídio. Fiquei preso por 3 anos e meio. Para a Yakuza, tatuagens podem servir como proteção dentro do presídio. Até os guardas respeitam isso. Na prisão, a Yakuza tem a autoridade máxima entre os prisioneiros. Horishla era forte e durão. A Yakuza o queria dentro do grupo. Mas Horishla não estava preparado para fazer seu comprometimento e resistiu. Ele foi solto quando tinha 25 anos. Horishla já há algum tempo tinha interesse na arte da tatuagem e começou a estudar com um mestre. Eu nunca tinha prestado atenção detalhada nessa arte tradicional japonesa, porque se relacionava aos Yakuzas e eu tinha medo. Mas quando comecei a estudá-las, achei bonitas as tatuagens japonesas. Seu professor aceitou ensiná-lo com uma condição. Meu mestre concordou que eu fosse com ele, contanto que eu não trocasse xícaras de saquê. Em outras palavras, não me juntasse a Yakuza. Horishla completou seus estudos e abriu seu próprio negócio. Sua reputação como artista cresceu. Foi quando um velho amigo de seu passado reapareceu. Eu tinha esse amigo que eu conheci antes de ser preso, um jovem com o qual pratiquei coisas más juntos. Ele me contatou e disse como vai. Ele agora era da Yakuza e estava prestes a estabelecer seu próprio kume, ou grupo. Eu seria colocado como vice-presidente. Horishla não queria ameaçar pessoas ou bater em portas para coletar dinheiro. Eu não estava afim de fazer coisas de Yakuza. Eu somente colocava tatuagens nas pessoas do grupo.
Mas ele preservava sua independência e descobriu que não poderia gerenciar um negócio e servir a Yakuza ao mesmo tempo. O mundo da Yakuza é um mundo muito restrito, assim como o dos artistas tatuadores. É impossível fazer as duas coisas. Eu disse, sinto muito, mas tenho que me demitir. Horishla teve sorte. Ele saiu sem consequências e retribuições por se distanciar da Yakuza. Isto é um talismã. Talismã é um objeto que impede o mal e traz boa sorte. Ontekimetsubo significa todos meus inimigos vão perecer. É isso que o letreiro quer dizer. A borboleta em suas costas significa meios de fuga quando se depara com o julgamento derradeiro. A borboleta é chamada de Jigoku Ageha. Jigoku Ageha significa literalmente borboleta do inferno. Para que eu possa abrir minhas asas, mesmo que eu esteja no inferno. O processo Tebori é doloroso. Leva anos para completar. Você sangra e dói. Tem a ver com resistência. É uma luta contra você mesmo. Horizen usa o processo chamado Tebori, o que literalmente significa a mão. A técnica básica permanece imutável há séculos. Artistas que usam este método se orgulham da tradição. É um método lento e doloroso de tatuar, mas os resultados valem a pena. Tebori permite uma tatuagem com grande controle, incrível saturação de cores e tonalidade precisa. Se você usa a máquina, as cores vão ficar ralas e eventualmente começam a desaparecer. A permanência realmente mostra a arte do Tebori. Horizen está preparando seu estúdio. Estas são as ferramentas que aprendi a usar no tradicional Tebori japonês. Aqui temos tradicionais bolos de tinta. Eu uso 4. O processo de fazer tinta, ou sumi, começa com sólidos bolos de pigmento. Horizen consegue tinta líquida, esfregando seu bolo com a suzuri, uma pedra lisa umedecida com água. Passando o bolo com força ou bem rápido, fazemos uma muito grossa. Você tem que ficar esfregando o bolo de tinta por 30 minutos. Esfregue assim por 30 minutos. Fazer sua própria tinta dá ao artista incrível controle sobre as cores. A tinta é muito boa. Eu gostaria de manter o segredo. Misturar as tintas na seda faz com que no final você tenha cores lindas. As 4 cores tradicionalmente usadas nas tatuagens japonesas são vermelho, verde, azul e amarelo. Para colocar a tinta na pele, Horizen tem de fazer uma ferramenta especial com uma adaga de madeira e agulhas. Esta é a ferramenta para o Tebori. Estas são feitas de bambu e esta é uma pequena adaga. Antes dele colocar na adaga um fio de seda com grampos de metal, as agulhas de aço são afiadas. Afiadas assim, pegue cerca de 5 agulhas e a partir deste ângulo, coloque as agulhas, de forma que você possa ver o topo ficando afiado. Tente enfiar na sua pele. Se ela enfiar e furar sua pele, as agulhas estão bem afiadas. O número de agulhas determinam a espessura da linha. Horizen consegue 18 agulhas em 3 filas. Depois amarra-as ao fim da adaga. É assim que se faz. Enfia, enfia, e depois ergue a pele. Bem assim. Horizen está pronto para o trabalho. Ele recebe um cliente de longa data, Sr. Morota.
Horizen vem trabalhando no corpo do Sr. Morota faz 1 ano. O processo consome tempo e é doloroso. As sessões precisam ser espaçadas e mantidas relativamente curtas. Algumas pessoas vêm 1 ou 2 vezes por semana, por 2 ou 3 horas. Horizen trabalha na sombra da tatuagem das costas. Ele é muito forte e capaz de lidar com a dor. A parte que estou trabalhando é muito dolorosa. Eu digo que de 100 pessoas, 80 param no caminho. Talvez 20 vão até o final. Horizen vai levar 6 meses para completar todo o corpo. Horizen está levando o corpo marcado dentro da casa de banho secreta Osaka, onde frequentemente Morota e outros clientes se reúnem. Nas ruas, eles se parecem com qualquer pessoa, mas na privacidade da casa de banho, revelam mais de 1 década do trabalho de Horizen. Estes homens fecharam o corpo ao se filiarem com tinta a Yakuza. Artistas geralmente escolhem as tatuagens para seus clientes. Alguns artistas tatuadores se encontram com a pessoa que deseja a tatuagem e conversam várias vezes até concluírem quem a pessoa é e como vai ser o personagem. Horizen decodifica as costas de Morota. Este é um desenho original. É um Nujibori, uma tatuagem dentro de outra tatuagem. É chamada Carpa de Quintaro. Quintaro também significa garoto de ouro. E é um símbolo de força na lenda japonesa. Geralmente feita em vermelho, mostra a habilidade do usuário de absorver tinta tóxica. A carpa é o símbolo tradicional da masculinidade. A coragem deles e a tenacidade será reverenciada pelo samurai. Isto é Oni Wakamaru, um dos personagens que aparecem nos históricos contos de lutas japoneses. Oni Wakamaru era um lutador cruel que decepou a carpa gigante que matara sua mãe. Na mitologia japonesa, a carpa se tornou um dragão depois de fazer sua rica viagem pelo Rio Amarelo. Levei 1 ano para completar esta carpa. Eu sou bom em dragões e carpas. Dragões geralmente são o símbolo de poder. Dragão. Este é Ipyukido, dragão longo. Faz 4 ou 5 anos desde que o terminei. Este é um trabalho em progresso. Chama-se Tokendo, espadas de dragão lutando. Tem a espada e o dragão enrolado na espada. Dentes à mostra, este dragão irado protege o usuário de feitiços e inimigos perigosos. Um Yakuza geralmente usa tatuagens com qualidade protetoras. Kanon Bosatsu, a deusa da misericórdia, é a escolha popular. A Bosatsu é uma santa budista. Outros são inspirados pelo mundo natural. Yakuza geralmente usa flor de cerejeira. As belas flores simbolizam a vida do gangster. Cerejeiras florescem por um período curto, são lindas enquanto desabrocham, mas murcham rápido e morrem. Então é uma espécie de dilema japonês, tipo, viva rápido, morra jovem e viva num corpo sarado. Os clientes da Yakuza de Horizen retornam para as ruas de Osaka e suas vidas no submundo, mantendo as tatuagens deles escondidas. O público vai assumir que aquela pessoa com tatuagem é Yakuza e se aterrorizar. Corpo marcado está entrando no mundo perigoso da máfia japonesa. A Yakuza só se importa com dinheiro e posição social. Eu tento mantê-lo não muito perto e não muito distante. Membros da Yakuza operam às margens da sociedade.
Neste mundo, se você quiser chegar em algum lugar, você tem que ter uma arma de qualquer natureza e entrar numa gangue para eliminar alguém. A Yakuza está fortemente envolvida com tráfico humano, prostituição e mais. Mas em um mundo dominado pelos homens, as mulheres da Yakuza têm histórias para contar. Meu nome é Shoko Tendo. Nasci em Osaka. Shoko Tendo tem uma forte conexão com a Yakuza. Seu pai era um chefe de alto escalão. Todos andavam tatuados na minha casa, inclusive meu pai. Shoko sabia desde jovem que sua família era diferente. Ela testemunhou em primeira mão os violentos rituais da Yakuza. Eu vi um dos jovens da Yakuza sangrando pedir desculpas ao meu pai. Ele se curvou diante do meu pai e num lenço branco estava seu dedo rosado. Ela decidiu que precisava falar sobre suas experiências. Tendo arriscou sua vida ao expor os segredos da gangue em sua autobiografia, Yakuza Moon. Ela detalha sua vida neste mundo sombrio e secreto. Eu notei todos estes homens com medo do meu pai. E todos o chamavam de Oyabun e eram muito educados com ele. Se meu pai mandasse eles pegarem alguma coisa ou preparar algo, eles iam fazer antes mesmo dele terminar de falar. Quando Shoko tinha 16 anos, decisões erradas nos negócios acarretaram em ruína financeira para seu pai. Em vez de saldar as dívidas, ele pediu emprestado mais dinheiro. Um dos homens para quem ele pediu emprestado desejava Shoko. Uma vez que ele gostava de mim, ele disse que se eu me tornasse sua amante, ele liquidaria a dívida da minha família com ele. E eu só tinha uma opção. Tinha que dizer que sim. A relação durou 3 anos até eu fazer 19 anos. Shoko começou a trabalhar no que é conhecido como anfitriã de boate. Elas acendem cigarros, servem bebidas e engatam conversas com flertes e cantadas. Embora os clubes neguem, a prostituição é comum. Shoko conheceu um jovem da Yakuza chamado Ito. Ele logo se interessou por ela e eles começaram a sair. Mas logo o relacionamento se tornou violento. Ito era ciumento e batia em Shoko sempre que surgia uma suspeita. Mas toda vez que ele me batia, ele ficava diferente. Chorava e pedia desculpas e dizia que nunca faria aquilo de novo. E eu era muito burra e acreditava que ele se tornaria aquele cara legal que eu conheci. Até que um dia uma grande surra levou Shoko para o hospital. Fiquei tão magoada que pedi que me suturasse sem anestesia. O médico me disse que seria muito perigoso e que eu não suportaria a dor. Eu disse ao médico, eu sei que você sabe porque estou com este corte no rosto. E se um homem pode me bater desse jeito, então pode me suturar sem anestesia. Quando eu fiquei com a cicatriz no rosto, eu soube que precisava mudar. Shoko fez cirurgia plástica para esconder o ferimento deixado por Ito. Shoko não aguentava mais o mundo da Yakuza. Suas tatuagens se tornaram um meio de trazer ela para a vida. Eu decidi começar um novo capítulo em minha vida. Não só terminar o relacionamento, mas eu queria mudar de dentro para fora. Para Shoko, fazer tatuagens era um fortalecimento. Era muito raro na época mulheres terem tatuagens. Se tivessem alguma, provavelmente eram namorada de um Yakuza. Era geralmente uma marca negra ter uma tatuagem.
Tendo é coberta com os desenhos da tradicional tatuagem japonesa, não diferente dos homens da Yakuza que a assombram desde a infância. Este é um dragão. O dragão em meu braço direito está olhando para baixo e segurando uma bola. É a metáfora para pegar oportunidades. E do meu braço esquerdo, que está conectado ao meu coração, eu aceito as oportunidades para mim mesma. Nas minhas costas tem a Jigoku Daio, que era uma prostituta. As costas de Shoko foi tatuada pelo mestre tatuador Horiedo. Sua assinatura está ao lado da imagem dominante, Jigoku Daio, ou Dama do Inferno. Dama do Inferno. Para fazer de forma feminina, no estilo japonês, eu escolhi o desenho de uma cortesã. A imagem remete ao século XV. Segundo a lenda, Jigoku Daio foi forçada à prostituição depois de perder tudo num roubo. Trabalhando dessa forma, eventualmente se tornou a maior cortesã para o pastor Zen Ikkyu. Ele ensinou a ela o budismo e lhe deu educação literária. Horiedo viu um paralelo com a própria vida de Shoko. Jigoku Daio era a representação mental certa para as costas. Minha impressão é que ela foi uma verdadeira mulher da Yakuza. Enquanto a tatuagem era feita, ela não reclamou da dor. Fazer tatuagens fechou portas para relacionamentos, empregos e casamentos. Mas valeu a pena porque eu finalmente fui capaz de me separar da bagagem que eu carregava. Ter tatuagens foi um sinal de limpeza para mim. Shoko Tendo foi capaz de escapar da vida da Yakuza, mas seu livro e suas tatuagens a tornaram uma mulher marcada, sempre com medo da sombra. O mestre da tatuagem, Horizen, também queria sair da Yakuza. Mas para sair, teve que derramar sangue. Para quebrar meu elo com a Yakuza, eu sabia que precisava cortar meu dedo. A Yakuza tem o corpo fechado com desenhos intricados pelo corpo todo, que o afasta da sociedade. O mestre tatuador Horizen foi um chefe da Yakuza. Mas os meios violentos da gangue foram demais para ele. Há homens que morreram por minha causa e foram presos por minha causa. E eu não consegui continuar vivendo com isso na minha consciência. Para ser honesto, eu não gostava de ser violento ou de machucar as pessoas. As intimidações ficaram para trás. O coração de Horizen estava em outro lugar. Porque eu tinha algo que amava, queria me tornar tatuador, então eu fui nessa direção. Para se dedicar à anciã arte do Tebori, ele deixou a Yakuza. Para isso, um membro tem que fazer um sacrifício, cortando parte do dedo. Assim que corta o dedo, tem que levá-lo ao Oyabun. Eu disse a eles que queria me tornar um cidadão responsável, por favor. O jeito de se falar, eu quero sair, é: aqui está o meu dedo, desculpe pelos problemas que estou criando por isso. Horizen pegou uma faca e se preparou para a dor. Eu pedi a minha esposa para pegar uma tábua e uma faca e disse: isso nunca mais se repetirá. E cortei meu dedo. Horizen apresentou seu sacrifício para seu Oyabun. Qualquer um pode cortar o dedo. É apenas uma dor física. Mas as pessoas que realmente sentiram dor foram minha esposa e meus filhos. Assim que eu percebi quanto eu os fiz sofrer, não havia como eu continuar sendo da Yakuza.
Eu prometi a eles, com minhas palavras e minhas ações, que aquilo nunca mais se repetiria. Agora, Horizen está unicamente envolvido com a Yakuza através de seu trabalho como artista da tatuagem. A tradicional tatuagem Tebori é uma arte que está sumindo. O estilo ocidental de tatuagem está crescendo em popularidade. Tebori é muito mais dolorido e, obviamente, é muito mais profundo. Também tempo é dinheiro e as pessoas querem usar a máquina. Jovens artistas de tatuagem como Hori Shla estão usando máquinas modernas nos desenhos. Quando eu comecei, eu realmente admirava o estilo ocidental de tatuagens que com frequência havia nos roqueiros. Seu estilo é diferente do estilo da Yakuza de cobrir o corpo. Mas ele é parecido com os homens da Yakuza de uma forma importante. Tento esconder minhas tatuagens o máximo que posso. Nos dias atuais, como em outros países, o Japão tem muitas pessoas que deixam as tatuagens à mostra por estarem na moda. Mas eu acredito que as tatuagens devem permanecer escondidas. Eu continuo fazendo, não importa o quão inconveniente é. No Japão, as pessoas com tatuagens continuam proibidas em casas de banho públicas, praias e piscinas. Quando minha filha e eu vamos à piscina nos verões, não posso entrar na água com ela porque não posso usar biquíni. Sou a única usando camisa de manga e calça. Mas atitudes estão mudando. Todo mundo olha a tatuagem como se fosse algo normal. Acham que é maneiro e estão mais receptivos. A Yakuza também está mudando. Os membros mais jovens estão se tornando mais seletivos, evitando indicações mais claras de afiliação. Ao invés de tatuagem no corpo todo, alguns são a favor de desenhos simples ou frases no antebraço. Jovens yakuzas estão dispostos a se submeterem ao tempo e julgamento de ter todo o corpo tatuado. É uma marca de identificação. As tatuagens estão se tornando cada vez mais um incômodo. Você vê mais e mais pessoas sem tatuagens. Ikeuchi pertence à velha escola da Yakuza. Depois de marcar o corpo todo, ele teve uma mudança no coração. Eu não poderia aceitar algo de alguém que dizia que não tinha dinheiro para comprar comida no outro dia. Ikeuchi vive honestamente trabalhando como motorista de caminhão, mas está para sempre marcado de tinta. Não importa onde eu esteja, nem a época, as tatuagens sempre estarão comigo. É algo que o faz constantemente se lembrar do tempo de criminoso. Meu maior arrependimento são essas tatuagens. Se eu pudesse, eu gostaria de ter um corpo sem tatuagens. Tatuagens permanecem uma parte vital da subcultura japonesa, mas hoje em dia tem sido mais aceita pela sociedade em geral. Entre 10 que vinham se tatuar, 8 ou 9 seriam da Yakuza. Mas atualmente metade é da Yakuza e a outra metade é gente normal.